ela escreveu um artigo sobre a corrupção e esse artigo foi premiado. Ela conquistou um troféu que ela está trazendo aqui para a gente, e o próprio certificado. Esse troféu, ele diz assim: nossos cumprimentos à ilustre Bruna Gonzaga, aluna do 3º ano da Escola Básica Professor Júlio Scheidmantel, 2º lugar da etapa estadual do concurso na categoria Redação 3, Ensino Médio, com o tema O que você tem a ver com a corrupção? Esse prêmio foi dado a Bruna pela equipe da Controladoria Geral da União de Santa Catarina, a CGC, a CGU, aliás, a Controladoria Geral da União. Florianópolis, dezembro de 2008. Bom, estou aqui com a Bruna, porque afinal de contas a gente pensa que essa turma não está antenada com as questões políticas, com as questões administrativas, com esse dia a dia, né, que nós adultos estamos mais ligados. Mas não é nada disso. No caso da Bruna, é exatamente o contrário. Bruna, muito bom dia, Bruna. Bom dia. Tudo bom? Tudo certo. Parabéns pelo troféu, pelo certificado, por essa conquista tão bacana. Afinal de contas, eu acho que é mérito, né, pelo artigo que você escreveu. Uhum. E, acima de tudo, pela tua visão diante da corrupção. Quero fazer uma pergunta de cara, já que você é parente de grandes educadoras aqui na cidade. Queria ver, esse artigo nasceu única e exclusivamente daquilo que você pensa? Sim. É verdade? Sim. Então, você faz um favorzinho pra gente? Você lê o teu artigo para que o ouvinte possa entender por que seu artigo foi premiado? A Bruna está dizendo pra gente agora, afinal de contas, o que você tem a ver com a corrupção? O que você tem a ver com a corrupção? O tema corrupção parece estar sempre relacionado apenas à política, mas ao começar a compreender o verdadeiro significado para este assunto, vejo que todos nós somos corruptos por natureza. Já estamos acostumados com a injustiça e não vemos o que ocorre ao nosso redor. Para mudar isso, precisamos entender melhor o verdadeiro significado de nossos valores. Eu, você, nossos pais, todos nós somos ou convivemos com corruptos. Somos assim por natureza. Nada vai mudar isso tudo que está aí, porque não é de nosso interesse que mude. Tento levar minha vida no limite da honestidade, o que nem sempre é possível, já que a própria estrutura social e cultural do país foi construída em cima do caráter dos corruptos. Somos ladrões, enganadores, preguiçosos, e o pior de tudo, temos orgulho disso. Estamos tão acostumados com a injustiça, com a falta de caráter, que deixamos passar o que acontece realmente no nosso cotidiano. Hoje, tudo é normal demais, é simples demais. E o que é parecer alvo de escândalo é apenas mais um. Somos nós que compramos CDs piratas, burlamos os impostos e tentamos subornar autoridades. Nossa moral está tão baixa que acabamos esquecendo de nossos valores. Por isso, nada muda, nem vai mudar se continuar assim. Precisamos entender que cada um de nós faz parte dessa nação, entender sua responsabilidade social e o seu papel como membro do povo. E não acredito que numa próxima eleição alguma coisa mudará de maneira significativa. E não acredito que alguém vai parar na cadeia caso fique comprovado que não foi falha mecânica no avião da TAM. E não acredito em nada disso, porque não existe ambiente cultural no país para que algo mude. Eu faço, você faz, mas vivemos calados. E um povo corrupto é representado por políticos corruptos. Parabéns, o artigo está excelente, retrata bem o que ocorre de fato. Agora, Bruno, me diga uma coisa. A sua redação, ela é um tanto quanto pessimista. Uhum. Você leva a gente a entender de que não haverá uma saída. Você está pensando dessa forma, de fato, que não tem uma saída se não mudarmos definitivamente a nossa cultura, o nosso voto, estabelecermos mais cobranças às autoridades? Você pensa assim? Não, na verdade, assim, Calho, todo mundo, na verdade, pensa assim, né? Que não há uma saída, mas se todo mundo começar a pensar diferente, que na verdade na redação eu coloquei o que realmente acontece. Né? Sim, mas se todo mundo começar a pensar de uma maneira diferente, pode acontecer que mude algum dia. Tua mensagem, o teu recado é no sentido de que as pessoas atentem para a mudança que tem que ocorrer. Isso. É isso que você está chamando a sua atenção. Isso. Você ganhou um concurso interno lá na escola ou não? Você foi escolhida? Não, na verdade foi assim, a professora Marisa, do Júlio Scheidmantel, do ano passado, terceirão, pediu para os terceirões fazer uma redação do que você tem a ver com corrupção. E a minha redação foi escolhida, dentre todas, para ser enviada para o concurso.
E a gente não esperava, mas acabamos, né, ganhando o segundo lugar. E é verdade que quem ganhou o primeiro lugar é uma catarinense também? Isso, é uma menina de 13 anos, de Araguá do Sul, se eu não me engano, isso. Também com uma posição forte em relação à corrupção. Isso, ela ganhou, inclusive, em nível nacional, né? A nível nacional. Primeiro lugar em nível nacional. Que legal, né? Bacana. Então, fica a certeza de que os jovens têm alguma coisa a ver, estão querendo dar algum recado, alguma mensagem. Isso. Agora, Bruna, você já votou, não? Não, não ainda votei, não. Você ainda não participou do seu primeiro processo eleitoral. E você identifica nas pessoas da tua idade, da tua faixa etária, 17, né? Isso. Interesse em votar, ou você identifica que não estão nem aí em relação a isso? Não, na verdade, a maioria assim, do pessoal que estudava comigo realmente votou assim pra valer, tava bem interessado, né? E como assim? Porque na verdade é o que estão deixando pra gente, né? Então assim, se eles fizerem uma coisa ruim hoje, o que vai ficar ruim pra nós lá na frente, entende? Então assim, na verdade fica o critério do jovem votar ou não, que tem, se é maior de 16, né? Mas então assim, a maioria do pessoal que estudava comigo votou sim. Você acha que o jovem está ouvindo, assistindo, vendo o que está acontecendo em Brasília, na política local, na política estadual? Na verdade, o jovem está bastante interessado, né? Porque ele sabe que daqui a uns anos é ele que provavelmente vai estar lá, pode ser o cargo dele mais pra frente. Então a gente quer fazer uma coisa diferente, quer mudar, e se ninguém pensar diferente, não vai pra frente, na verdade. Esse prêmio te estimula a escrever mais artigos sobre esse assunto e outros? Estimula, né? Mas assim, na verdade, ultimamente a gente não tem tido tanto tempo, até porque tem trabalho e coisas mais. Mas não estimula assim bastante, até porque a gente vê cada coisa ali na televisão, ouve no rádio e, sabe, fica abismado com o que acontece. Você acha que o jovem tem que participar mais da política? Tem. E você? Também. Também. Você me disse que vai fazer um vestibular esse ano? Isso. O que você está querendo ser? Eu vou tentar para ser eu fiz para design interiores, mas assim, o que eu quero realmente é arquitetura. Arquitetura. Isso, tá, mas a questão da política está associada. Você está querendo marcar de perto os políticos no sentido que mude essa situação. Isso. O que provoca, que sentimento provoca em você quando você ouve essas coisas da corrupção, esse envolvimento dos políticos, esse noticiário pesado? A gente fica desanimado. Realmente a gente fica bastante desanimado porque não vai mudar nada. É que nem o caso da Tânia Roncalho, não vai, que nem eu falei na redação, não vai mudar nada. Ninguém vai ser preso se for comprovado que não foi uma falha mecânica no avião da Tânia. Pois é. Então... Isso revolta, isso cria um sentimento de incapacidade, de menos força do jovem? Isso. Você acha que está sentindo da tua turminha isso também? Também. Isso é uma pena, né? Realmente. A gente, na verdade, fica desanimado, né? Qualquer um que vê ali... Agora, se vocês desanimarem, é tudo que esses caras querem, né? Mas a gente não pode. Tá certo. Bruna, obrigado pela sua presença aqui. Prazer enorme te receber. Parabéns, tá? Obrigada. A Bruna, que é filha da Jaque e do Márcio, né? E que eu combinei, fiz questão de que ela estivesse aqui, exatamente que a gente conversasse um pouquinho mais acerca da importância de receber um prêmio num tema tão pesado, tão forte, que é o que você tem a ver com a corrupção. É lógico que ela não tem nada no momento, mas que tem a cobrança, tem, né, Bruna? Tem. Isso tem que ter, né? Tem, sempre. Que os jovens todos pensassem assim. Bruna Fernandes Ramos Gonzaga foi a nossa entrevistada aqui no programa Caso Henrique desse sábado. Bruna, parabéns, leve um abraço aos seus educadores, seus colegas de aula, no sentido de que todo mundo se motive a fazer alguma coisa nesse sentido, tá bom? Obrigada. Valeu. Depois da Bruna, eu vou conversar com mais 2 jovens do Interact Clube. Essa rapaziada está se